Olá, bom dia. Hoje, dando continuidade às nossas aulas, nós vamos falar um pouquinho sobre proporção e regra de 3. Vamos abordar os conceitos e as aplicações dessas matérias. Vamos lá. Bem, então, logo de início, é muito importante a gente definir o que é razão e proporção. Razão a gente pode definir como quociente entre dois números que representam uma comparação direta entre quantidades. Então, se a gente for pegar o exemplo para ficar mais claro, se eu tenho 30 meninos em uma sala que tem o total de alunos de 50 e eu pergunto assim, qual é a razão de meninos tendo em conta o número total de alunos? A nossa razão vai ser 30 sobre 50, porque eu tenho 30 meninos para 50 alunos no total. E a gente, obviamente, pode simplificar essa razão que vai nos dar 3/5. Quando a gente fala de proporção, proporção é basicamente a igualdade entre duas razões, criando assim uma relação matemática direta. Para a gente saber bem a proporção, é muito importante a gente entender a propriedade fundamental, que nos diz que o produto dos extremos, no caso A e D, é igual ao produto dos meios, BC, como representado aí nessa equação acima. E essas relações matemáticas, elas são base para a gente resolver muitos problemas práticos, seja desde a culinária até mesmo cálculos de engenharia. Então, vamos entender como que funciona a proporção com uma aplicação mais prática. Se a gente quiser, por exemplo, medir a altura por meio de uma sombra. Então, se 15 metros de sombra correspondem a uma altura de 5 metros, qual será a altura de um objeto que projeta uma sombra de 4 metros? Então, para a gente entender, se, por exemplo, nós estamos vendo uma casa de 15 metros e ela tem uma sombra de 5 metros, quando a sombra diminuir para 4 metros, qual vai ser a altura da casa? Basicamente é isso o problema. Então, a gente vai colocar aqui 15 metros, 15 metros, que é a altura, está para 5 metros, que é a sombra, vai ser a mesma coisa de 4 metros para os x metros de altura que eu desejo saber. E aí, a gente vai fazer uma igualdade entre essas duas razões, transformando assim em uma proporção, e depois disso é só fazer o produto cruzado, e com isso a gente vai ter uma resposta, um x, que a gente deseja, de 1,33 metros. Com isso, a gente pode começar a falar de regra de 3. Regra de 3 é bem simples e é um método para a gente encontrar um valor desconhecido, exatamente como a gente acabou de fazer. Então, para a gente fazer uma regra de 3, a primeira coisa é organizar os dados, entender o que está sendo pedido e organizar as grandezas, organizar o que se relaciona com o que. Depois disso, a gente tem que analisar a proporcionalidade, determinar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente. Quando eu falo de grandezas diretamente proporcionais, eu estou falando de duas grandezas que vão crescer junto. Por exemplo, se eu correr, eu vou percorrer uma distância maior. Então, essas duas grandezas estão relacionadas, nós podemos dizer assim. E inversamente proporcionais seria a relação da distância do caminho que eu já percorri para quanto falta para eu chegar em um determinado lugar. Então, quanto mais eu ando, menor a distância falta para eu chegar em tal lugar. Então, isso quer dizer que
essas são grandezas inversamente proporcionais, quando uma aumenta e a outra diminui. E com isso a gente vai aplicar a regra. Então, quando for uma proporção direta, a gente vai multiplicar cruzado, e quando for uma proporção inversa, a gente vai inverter uma e multiplicar cruzado, ou a gente vai multiplicar os valores do mesmo lado, dá no mesmo. E depois disso, a gente vai resolver a equação matemática para achar o x do problema. Então, vamos lá, vamos entender isso direitinho com um exemplo prático, com um problema para a gente conseguir pegar bem o conceito. Falando sobre uma construção de muro. Se 3 trabalhadores conseguem construir 17 metros quadrados de muro, quantos trabalhadores serão necessários para construir 51 metros quadrados? Então, primeira coisa, vamos organizar. 3 trabalhadores, eles conseguem fazer 17 metros quadrados. Aí, ele me fala, para fazer 51 metros quadrados, muito importante, metro quadrado sempre vai junto de metro quadrado. Então, eu vou colocar na mesma reta que eu coloquei o 17. Então, logo abaixo do 17, eu vou colocar a outra informação, que são os 51 metros quadrados. E o que eu quero saber é o número de trabalhadores. Então, eu coloco um xzinho ali, x trabalhadores. E aí, a gente vai analisar se é diretamente ou inversamente proporcional. Vamos lá. Então, se eu aumento o meu número de trabalhadores, eu vou aumentar a quantidade de metros quadrados que eu sou capaz de produzir. Então, as duas grandezas são diretamente proporcionais. Ou seja, a gente vai montar a proporção, então vai ficar 17. A gente vai montar essa equação aqui de cima e a gente pode multiplicar cruzado, porque é diretamente proporcional, e com isso a gente vai ter que 17x é igual a 51 vezes 3. E isso me dá que eu preciso de um x igual a 9 trabalhadores para construir esses 51 metros quadrados. E a gente... algo interessante após você realizar essa conta é você ver se realmente faz sentido. Vamos lá. Se eu quero... eu estava construindo 17 metros quadrados com 3. Então, eu estou aumentando a quantidade de metros quadrados que eu vou construir. Então, obviamente que o meu x para 51 metros quadrados tem que ser maior. Porque senão, se me der um número menor que 3, eu sei que a minha resposta está incoerente, provavelmente eu errei em alguma etapa. E agora vamos falar um exemplo sobre regra de 3 inversa. Velocidade e tempo de viagem, por exemplo. Um veículo está viajando a 80 km por hora e vai levar 15 minutos para percorrer. Se eu reduzir a velocidade para 60 km por hora, vocês concordam que a duração do meu percurso vai aumentar? Então, nesse caso, nós temos uma regra de 3 inversamente proporcional. E realizando as contas, a gente pode ver que a velocidade menor de 60 km por hora resulta em um tempo maior, que vai ser de 20 minutos, confirmando a relação inversamente proporcional entre essas duas grandezas. A gente pode falar um pouquinho também sobre regra de 3 composta. A regra de 3 composta ela é usada quando o problema que a gente está trabalhando envolve 3 ou mais grandezas, onde cada uma pode ter uma relação direta ou inversa. Então, ela pode ser resolvida de forma bem parecida. A primeira coisa a ser feita é identificar as grandezas. Depois disso, a gente vai analisar as relações e é muito importante a gente analisar a relação entre cada variável, porque na regra de 3 simples nós só temos duas, então a gente vai analisar entre elas.
Porém, numa regra de 3 composta, é muito importante a gente analisar a relação entre cada uma das variáveis. Depois disso, a gente vai decompor o problema, a gente vai resolver várias regras de 3 simples, e com isso a gente vai conseguir combinar os resultados para obter a resposta final. Então, se a gente for analisar essa regra de 3 composta, um exemplo, vamos ver uma situação onde três impressoras trabalham 10 horas por dia durante 4 dias para imprimir 240.000 folhas. Se, numa nova situação, eu vou ter duas impressoras trabalhando 6 dias para imprimir 480 folhas, quantas horas por dia elas devem trabalhar? Então, vamos lá. A primeira coisa é organizar os dados. Então, impressora de 3 foi para 2. Horas de 10 horas foi para o X, é o X da questão. Dias de 4 foram para 6 e as folhas foram de 240 para 480. Com isso, a gente pode montar a proporção da forma que está listada abaixo. 10 sobre x vai ser igual a 2 sobre 3 vezes 6 sobre 4 vezes a quantidade de folhas, 240.000 sobre 480.000. Sempre respeitando o posicionamento da nossa incógnita. Com isso, basta resolver a equação de forma bem simples e a gente vai ter que a gente precisa de 20 horas por dia. Então, algumas dicas para resolver proporções e regra de 3 é sempre organizar os dados, principalmente em regras de 3 compostas. É muito importante ter a estrutura e as tabelas bem definidas. Outra coisa muito importante é a identificação das grandezas, verificar se elas realmente são diretamente e inversamente proporcionais. O produto cruzado, tendo sempre atenção à proporcionalidade e a verificação da coerência. E eu acho que a gente pode aplicar isso em diversas partes do nosso dia, então em problemas simples, como receitas, consumo de combustível, tempo de trabalho e muitas outras coisas. E com isso a gente fecha a nossa aula sobre proporcionalidade e regra de 3 simples e composta. Qualquer dúvida eu fico à disposição. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!